Bom, e que maravilha! Você começa a gravar, começa a aparecer barulho de máquina, mas vamos lá, né? Então, o que que acontece? Tem algumas coisas que eu vou explicar. A parte de instalar a interface gráfica e tudo mais, e desinstalar. Então, o que que acontece? Às vezes tem algumas coisas que você vai instalar que você precisa ter acesso à internet. Então, eu vou explicar aqui com respeito à configuração da interface de rede, tá bom? Então eu vou pegar aqui na parte de máquina, pegar as configurações. E quando eu venho em configurações, eu tenho aqui a parte geral. Tem sistema que mostra a minha memória e tudo mais. Eu venho aqui em rede. Quando eu venho em rede, eu tenho adaptador 1. Tenho 4 adaptadores, para falar a verdade. Certo? Porém, como é a máquina Linux e ela vai fazer o papel de um servidor, por exemplo, então eu tenho o primeiro adaptador que eu coloco como NAT, e ele estando como NAT, ele vai espelhar as configurações da máquina real, da minha máquina física. E o segundo adaptador ele vai servir para a rede interna. Então, em um ambiente de rede, vamos analisar o seguinte: em uma rede, você vai ter um servidor fazendo o papel de firewall, de router, e ele vai ter uma interface para conexão com a rede externa, com a internet, e uma interface para ele se comunicar com as máquinas da rede local, certo? Então, nesse caso aqui, o primeiro adaptador vai ficar como NAT, e quem fornece endereçamento, configurações de rede dele, no caso, o provedor, certo? O provedor. É responsabilidade do provedor. E esse interno aqui sou eu que faço. Então vamos deixar bem claro, eu tenho um primeiro adaptador e um segundo adaptador. Eu tenho 2 adaptadores de rede. O primeiro é responsabilidade do provedor e o segundo é interno, é minha responsabilidade, certo? Então vamos lá. Eu vou logar aqui como root. Aí eu vou lá no caminho lá para verificar os parâmetros de rede. Eu vou dar um cd espaço barra etc barra network. Eu vou limpar, comando clear faz com que você limpe. Aí eu vou dar um ls aqui para listar o que tem dentro desse diretório ali do network. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, vocês vão reparar esse interface. Então eu tenho alguns backups já desse arquivo interface, certo? Eu tenho um backup lá do 2212.mv, eu tenho interfaces.backup 20.2212, tem interface.backup2212, tem interface.backup, certo? Todos esses daí, ó, 4 arquivos, eles são backup do arquivo original que é o interfaces. Porque o sistema operacional, ele lê esse arquivo interfaces para carregar as configurações de rede da máquina. Então, o arquivo que eu tenho que identificar é o interfaces. Por exemplo, o arquivo original, ele fica assim, ó. Eu vou dar aqui um nano para editar o arquivo lá, interfaces, nano espaço interfaces, certo? Então, na realidade ele já está configurado. Eu vou dar um Ctrl X para sair, vou dar um clear aqui, eu vou dar um ls para listar, e daí o que que acontece? Eu tenho ali interfaces.backup, eu vou dar um nano espaço interfaces.backup. O arquivo original ele vem assim. Isso aqui é o arquivo original lá, novinho, 0 bala, que o sistema operacional gera, certo? Aí o que que acontece? Ele vem desse modo aí. Na realidade, essa parte aqui, ó, internet, interno, isso aqui não tem não, tá? Foi eu que fiz. Mas ele vem assim. Isso aqui é o arquivo original. Então, o que acontece? Eu vou dar um Ctrl O para gravar, Ctrl X para sair. Aí eu vou dar um ls. Então, eu vou mostrar aqui como que deve ficar o arquivo editado. Eu vou dar um nano espaço
interface. Antes de dar o comando nano, eu mostrei para vocês a tela da máquina virtual. Agora a questão é, lá na tela da máquina virtual, a minha máquina, ela reconhece, eu coloquei lá duas interfaces de rede. Duas interfaces. Agora, a pergunta é, será que o meu sistema reconhece essas duas interfaces de rede? Eu preciso certificar disso. Será que o meu sistema reconhece as duas interfaces de rede? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, ó, IP ADD. Então, quando eu dou o comando IP ADD, que é a abreviação de IP address, ele vai listar para mim as configurações de IP da máquina. E automaticamente ele já mostra para mim quais são as interfaces que ele reconhece, certo? Então eu tenho a primeira ali, que é a LO. Então, Lucas, tá certo, é LO, viu? Você pode comparar ali, não é L0 não, é LO, é diferente lá do 0, né? No formato. Mas beleza. LO, que é a interface de loopback. Aí ela tá lá, 127, o endereço dela, 127.0.0.1, isso aí você não mexe, tá bom? Na disciplina de rede vocês vão entender o que significa esse 127.0.0.1, beleza? Aí o que acontece? Ele tá mostrando para mim ali, ó, a primeira interface é a LO, que é a interface loopback. Essa interface loopback é a interface que a máquina reconhece como sendo ela mesma, é a interface local. A 2 tem a EMP0S3. Então a EMP0S3 equivale à minha primeira interface de rede. A EMP0S3 é a minha primeira interface de rede. E a EMP0S8 é a minha segunda interface de rede. Se vocês observarem aqui, ela já tem parâmetros de IPv6 e IPv4. Se eu der aqui, ó, IP espaço -4 espaço ADD, ele vai trazer para mim, ao invés de trazer todos os parâmetros, ele vai trazer para mim as interfaces, só que somente com os parâmetros de endereço IP no IP na versão 4, porque eu coloquei o -4, certo? Se eu coloco aqui, ó, o 6, aí o que acontece? Ele traz para mim somente o que tem IPv6. Pode ver que a terceira interface não trouxe, certo? Ficou claro isso? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ls aqui. Eu vou entrar no arquivo de configuração que o sistema vai fazer a leitura. E eu vou editar ele. Nano espaço interfaces. Então, vocês têm que digitar e ele tem que ficar dessa maneira aqui. Ó. Nesse caso aqui, o meu arquivo aqui, eu tenho lá, ó, internet, eu vou colocar aqui um comentário. Vai ser a EMP0S3, certo? Então aqui a externa vai ser a EMP0S8. Então, no caso, a EMP0S3 e a EMP0S8 que nós identificamos lá, eu estou configurando elas. Então, eu tenho ali acima a configuração de loopback, da interface loopback. Essa aqui você não mexe. Agora, quando eu chego aqui na EMP0S3, é a minha primeira interface. A minha primeira interface é aquela que quem vai atribuir IP a ela é o meu servidor DHCP, é a operadora. É a operadora, não sou eu que vou atribuir, certo? Então, o que acontece? Nesse caso ali, ó, considerando a rede do Instituto Federal, que é o nosso provedor de internet, o Instituto tem um servidor DHCP. E a minha máquina, a interface primeira rede dela, ela está em NAT, quer dizer que ela tem que ter os mesmos parâmetros de rede da minha máquina física. Então eu vou configurar ela como DHCP. Quer dizer que ela vai aqui, ó,
Eu estou colocando ela para reconhecer a interface automaticamente. E depois que reconhecer a interface automaticamente, ela vai receber lá, ó, eFace, EMP 0S3 e NET, a interface de network, de rede, vai ser via DHCP. Então vai obter, ou seja, resumindo, essa linha quer dizer que ela vai receber o IP automaticamente, certo? Diferente na EMP 0S8, pode observar que aqui, ó, eu já tenho a interface EMP 0S8, interface de network, NET, static. Por que static? Porque eu vou configurar manualmente. Como eu vou configurar manualmente, daí eu venho e coloco o IP aqui, ó, endereço. Aí coloco lá o 92, address, né? Address, o 9 espaço 92.68.100.1. O 92.68.100.1 é o endereço IP da interface. Máscara de rede, tá aqui, ó, 255.255.255.0, certo? Esse espaço que eu tenho aqui, ó, antes do address e antes do netmask, esse espaço aí não é com espaço do teclado, isso aí é com tab, certo? Por exemplo, eu dou aqui, ó, cheguei no final da linha do netmask, dou um enter, fui lá para a linha seguinte. Eu vou colocar algum outro parâmetro, eu dou um tab, aí ele já vai na posição correta, certo? Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque senão pode dar erro e depois não vai subir a interface, ok? Ou seja, então eu tenho aí os parâmetros mostrando como configurar a interface de rede, quer seja para obter o IP via DHCP, ou quer seja obter o IP de maneira estática. Quer dizer, obter o IP estático não, configurar o IP de maneira estática, manualmente, certo? Após isso eu vou dar um Ctrl+O. Por que Ctrl+O? Porque ele vai gravar, ele vai salvar o que eu fiz. Tanto que ele pergunta, nome do arquivo para salvar, interfaces? Sim, interface é o arquivo que vai ser lido pelo SO. Agora, uma coisa que tem que ter cuidado é que você precisa estar logado como root lá no início, tá? Senão ele não vai aceitar. Eu dou um Enter, salvou, aí eu vou sair. Depois que eu sair, eu vou dar um clear aqui para subir a tela. Opa! Tem que ser letra minúscula, certo? Aí eu vou reinicializar o serviço de rede. Por que eu vou reinicializar? Porque quando o sistema operacional é inicializado, ele carrega todos os seus parâmetros. E esses parâmetros estão em execução. Como eu fiz uma alteração, eu tenho que recarregar o sistema novamente. Só que ao invés de reinicializar todo o sistema, eu vou reinicializar apenas o serviço relacionado ao que eu estava mexendo. Então eu vou dar aqui, ó, barra etc barra init.d barra networking. Então barra etc barra init.d, que é da inicialização, barra o serviço, que é o serviço de rede, espaço restart, certo? Quer dizer que eu vou reinicializar ele. Enter. Aí ele está reinicializando. Pode observar que ele já veio para a linha de baixo. Quando ele veio para a linha de baixo e não deu nenhum erro, quer dizer que funcionou, certo? Se eu quiser simplesmente parar o serviço, eu venho aqui, ao invés de dar um restart, eu vou dar um stop. Aí ele está parando. Parou. Se eu quero inicializar o serviço, start. Aí o meu serviço está inicializado, certo? Tanto que eu dou um ping aqui, ó. Opa. Ah, falha temporária no serviço de nome, né?
Muito bem. Então, o que que acontece agora, pessoal? Eu estou aqui, ó, IPADD, aí minhas interfaces estão configuradas, ok? Então, esses parâmetros são importantes. Deixa eu ver aqui. O tecladinho. Então, pode observar que eu estou pingando para fora, certo? Estou pingando no IP do Google. Quer dizer que dou um Ctrl C para parar. Ctrl C ele para a execução do comando. Certo, pessoal? Entendido? Então, as minhas interfaces estão configuradas. Eu configurei a interface. Eu tenho uma interface, a primeira, EMP0S3, que está com IP para navegação, certo? E tem uma segunda interface que está com IP de rede interna, para comunicar com as máquinas internamente. Então está aí a explicação, vídeo explicando sobre como configurar a interface de rede, parar, reinicializar a interface, certo? Sempre lembrando que eu tenho que fazer backup do arquivo de configuração. Então eu vou dar aqui um ls. Aí ele vai mostrar interfaces.com, interfaces, né? Interface.com, tô ficando maluco. Então eu vou fazer um cp espaço o arquivo que eu quero copiar, espaço o nome, interfaces.backup.a. Um exemplo, estou fazendo um backup dele, eu dou um ls. Agora vocês podem observar que o interfaces.backup.a já aparece, eu já tenho um backup do meu arquivo. Então, na realidade, antes de fazer qualquer alteração, antes de fazer a edição do arquivo, eu preciso gerar uma cópia dele. Certo? Belezinha? Bonitinho? Obrigado. Até mais.